não é um conteúdo do Sua Dúvida Vira Vídeo, mas eu achei que essa dúvida é uma dúvida para lá de relevante, sobretudo porque ela recorre no contexto da toxina botulínica, esse injetável, sem dúvida alguma, carro-chefe nos consultórios de cosmiatria. Então vamos lá conversar um pouquinho, baseado nessa dúvida aqui, sobre Botox. Bem, pessoal, olha só. No vídeo sobre Botox Full Face, né, o Botox na face inteira, que tem sido, sem dúvida alguma, a minha escolha no uso da toxina botulínica, pelas várias vantagens, né, que a gente observa nessa forma de atenuar, de modular o movimento da face, quer dizer, não apenas ficar focado nas antigas rugas do bravo, nas rugas frontais, nos famosos pés de galinha, e não significa dizer que elas deixaram de ter importância. É claro que acalmar essas rugas traz um frescor, traz um relaxamento ao semblante, e a gente ganha com esse aspecto físico muito da jovialidade que a gente busca através desses tratamentos, mas lembrar que forças descendentes da face, da maneira como o nome diz, me puxam para baixo, te puxam para baixo. E aí você já tem a bendita da gravidade nos puxando para baixo, a gente não pode fazer botox nela. A gente então pode sim fazer botox nos músculos que têm forças predominantemente descendentes. E que muito contribuem para a perda da definição do contorno mandibular, que muito contribuem para essa percepção de queda da face, de pitose dos tecidos, de um aumento da percepção do bulldog e por aí vai. De modo que a gente tem então um vídeo falando sobre isso. Usar da toxina botulínica do tipo A para um tratamento full face, sem dúvida alguma, tem sido, na minha opinião, a maneira mais assertiva no que diz respeito ao uso do Botox na face. E aí eu falo da marca sem nenhum conflito de interesse, porque eu não sou speaker da Allergan, mas é o Botox a minha toxina de escolha. E aí nesse vídeo, a Alessandra Jesus Paiva 3164 colocou assim: parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Alessandra, fico muito feliz que de alguma forma o canal esteja te enriquecendo, como eu espero que a gente esteja conseguindo ao longo aí desses quase 5 anos enriquecer vocês de informação de qualidade, estética facial e corporal. Aí a Alessandra complementa assim: doutor, o retoque da toxina botulínica pode passar de 1 mês? Obrigada. Bem, olha só, a dúvida da Alessandra é ótima e por isso que eu achei importante a gente usá-la para conversar não apenas sobre ela, mas alguns aspectos práticos do Botox, porque, volto a dizer, é o carro-chefe em cosmiatria no que diz respeito aos procedimentos injetáveis minimamente invasivos. Então todo mundo vai ter ali um Botox para chamar de seu antes ou em associação com outros injetáveis. A temporalidade da toxina botulínica do tipo A é muito cheia de variáveis, por isso a gente fala aquele famoso de modo geral, em geral, né? Mas isso precisa já ser um ponto colocado aqui entre a gente. E aí, o que de modo geral a gente entende é que, uma vez aplicada a dose correta, no alvo correto, quer dizer, eu peguei um músculo lá no meio das fibras daquele músculo que é o meu alvo, e lá naquele alvo certinho, quer dizer, não mais fundinho ao músculo, nem tão mais superficialzinho ao músculo, bem no meiozão ali das fibras daquele músculo. Eu vou lá e entrego a dose certa. Já estou falando assim para vocês já inferirem a ideia de que então saber injetar não é saber fazer Botox. Saber fazer Botox vai muito além de saber injetar. Quem injeta, quem sabe fazer vacina no deltoide, no ombro, não necessariamente sabe fazer Botox.
tá? Para a gente desconstruir já alguns mitos. Fazer Botox exige treinamento com mínimo de carga horária para se fazer Botox, tá? Vencidos esses dois parâmetros indispensáveis, dose correta e alvo correto, o que a gente vai observar é que, em geral, em 3 a 5 dias, o indivíduo que recebeu o Botox vai começar a perceber a modulação do movimento, a modulação da contração muscular. Então eu vou começar a perceber, às vezes até de forma heterogênea, cada implante, cada ponto, vai acontecendo numa velocidade que eu tô ficando mais paralisado. E aí por isso que a gente espera ali em torno de 10 a 15 dias, então 2 a 3 semanas, na minha opinião, diante de todas as leituras. Eu acho que é o melhor intervalo para revisão, porque os teus vários pontos de toxina, aí sim já estariam manifestando o grau de paralisia desejada, e que é reversível, né? Porque fala paralisia, as pessoas ficam com medo, mas o grau de paralisia que a gente deseja pelos próximos meses. Então, quando a Alessandra pergunta assim, pode ser revisado depois de um mês? Não gosto de que seja depois de um mês. Por quê? Porque 3 a 5 dias para mostrar a ação, com 10 a 15, quase todo mundo já está com a ação instalada daquele tratamento, e aí esse é o momento do profissional rever o paciente para possivelmente ajustar algum ponto, alguma dose, se necessário, porque nem sempre é necessário também, isso também precisa ficar claro, tá? Quanto mais a gente conhece a face dos nossos pacientes, menos a gente tende a necessitar de revisão, tá? Para não ficar também uma coisa meio verdade absoluta. Todo mundo que faz Botox tem que ser revisado. Não necessariamente. Mas se for revisado, em 2 a 3 semanas está de bom tamanho. Por quê? Porque depois de um mês, mais ou menos, a gente tem ali, ao perto de um mês, digamos que a ação máxima do tratamento de toxina que eu recebi, ou que eu fiz em você. Passado esse um mês, ou ao longo desse um mês, o que a gente começa a observar é uma curva descendente que já vai mostrando, então, que a perda da ação da toxina, ela é progressiva. E dá para vocês entenderem isso, pessoal. Não existe, vamos entender a toxina à luz de um medicamento. Eu não, de repente, vou apertar o botão do off e aí pronto, o efeito da minha dipirona acabou. Então ela estava segurando a minha dor, ela estava segurando a minha febre, de repente, pum, off, parou. Não é assim. É verdade. O organismo foi metabolizando, foi excretando aquela dose, até que chegou num dado momento e eu fui percebendo que o meu controle da dor já não se fazia tão controlado por aquela dipirona anterior. E que quando eu vou ver, está chegando na hora da tomada do meu próximo comprimido. Por isso existe uma vida útil calculada para aquela droga. Por isso que cada droga tem uma prescrição. Por isso que cada droga tem uma posologia. Por isso que cada droga, uma droga precisa ser tomada de 6 em 6, a outra de 8 em 8. Esses aspectos da vida útil foram considerados. Na toxina, não seria diferente. Ela vai sendo degradada e excretada pelo organismo, e aí isso depende de muitas variáveis. A gente já conversou sobre isso nos inúmeros vídeos sobre toxina no canal, e aí de novo eu convido a vocês para na barra do buscador, aqui dentro do YouTube mesmo, vocês colocarem lá toxina botulínica Dr. Leonardo de Deus, prazo da toxina Dr. Leonardo de Deus, vocês vão encontrar vários conteúdos de toxina botulínica do Dr. Leonardo de Deus. E aí vocês maratonem, porque a gente vai complementando as informações. Mas ali em torno de um mês, ou quase que no fim desse primeiro mês, essa curva vai descendendo. E aí, é claro que a gente quer que esse descendente vá bem vagarosamente, né? Para durar muito tempo. Em alguns pacientes ela vai descender um pouco mais rápida, até ali em torno de 3 meses já não ter efeito nenhum. Em alguns pacientes em torno de 5 meses. E por isso que a gente fala que então a toxina ela tem um efeito máximo no primeiro mês, grosseiramente falando,
E a partir desse primeiro mês, ela vai devagarzinho sendo consumida e dando um tchau pra gente. Até que o tchau por completo acontece de 3 a 5 meses. De novo, isso depende de muitas variáveis, não é foco desse vídeo. Então, quando a Alessandra me pergunta sobre revisar depois de um mês, eu não acho interessante. Eu acho que você não está ajustando a dose na melhor etapa. A gente deveria ajustar a dose antes de que o ápice dessa resposta fosse vivido, fosse experienciado. E isso é em torno de um mês. Então, ajuste a dose ao longo do primeiro mês. Por razões de uma viagem, aí tem que combinar com o profissional. Por razões de uma viagem, por razões de um recesso de fim de ano, por razões de um recesso de carnaval, enfim, por circunstâncias da vida, não deu para casar a revisão, vai precisar ser compreendida que aquela toxina especificamente vai ter que ficar sem revisão. No, God! No, God, please, no! 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 Mas não é um martelo, tá? A pessoa assim, tem que ficar sem revisão, porque se revisar é um crime. Não é isso, tá? Graças a Deus a gente não está falando de um contexto de doença. A gente está falando de um contexto de saúde, beleza e bem-estar. Mas não dá pra gente ficar brincando de toxina. E eu cada vez mais acredito que são essas brincadeiras de toxina que têm feito com que a gente tenha tido cada vez respostas mais curtas, a questão da imunogenicidade deflagrada em alguns indivíduos. Então, assim, entender a toxina como uma espécie de um medicamento, como uma espécie de uma droga que tem os seus efeitos benéficos, os seus efeitos-alvo, como tendo que ser respeitados, porque tal como os efeitos-alvos, a gente também teria a possibilidade de eventos adversos. Por isso que a gente tem complicações, se mal aplicada, a gente vai contar com algumas infelicidades, mas a temporalidade da toxina, sobretudo, faz com que ela seja muito respeitada no que diz respeito à dose, a aplicação correta, no plano correto, no alvo correto, por intervalos corretos, para cada indivíduo de um jeito, tá bom? Então, acho interessantíssima a dúvida da Alessandra, porque ela traz para a gente questões muito práticas. Toxina pode ser revisada, pode ser que não precise, e em sendo 2 a 3 semanas no máximo, para que o primeiro mês de ação máxima você já tenha feito a dose da aplicação e a possível reaplicação para ajuste da dose. Tá bom? Beijo, obrigado, Alessandra, pela dúvida, extremamente enriquecedora, porque permite exatamente isso, ó, essa troca bacana aí de conhecimento, de ideias, para a gente ficar cada vez mais crítico e menos vítima de achismos e modismos e de mãos que banalizam, infelizmente, um tratamento que acabou de completar 40 anos. 40 anos em medicina. Esse é o tempo do Botox. Completou em 2024 40 anos. E as pessoas estão achando que num cursinho, numa tarde de sábado, vão saber fazê-lo. Beijo mais uma vez e juízo com a pele.